dando boa noite oficialmente para todo mundo, né? Para quem está chegando agora. Hoje, então, a gente vai fazer a correção daquela atividade que nós deixamos aí para o finalzinho da aula de terça, discutir alguns pontos dela, e aí, na sequência, eu vou deixar uma outra contabilização de receita, com contas de receita diferentes, para que vocês possam exercitar mais um pouquinho, né? Se familiarizar com os lançamentos no PCASP e também com a classificação. E aí a gente finaliza essa primeira parte, digamos assim, do conteúdo, e pelo menos inicialmente, que é com relação às receitas. E aí semana que vem a gente começa com as despesas. E aí no meio disso, eu vou trabalhar alguns exercícios que eu chamo assim de contabilização integral, como a gente fez mais ou menos nas outras disciplinas em que nós trabalhamos. Assim, a gente aprende os pedacinhos, depois faz um exercício completo envolvendo todas as questões que foram vistas. Deixa eu só abrir aqui o material da última aula para a gente começar a correção. Como é que estão, pessoal, no geral, aí com as disciplinas, essa questão do remoto? Acho que eu já perguntei mais no comecinho, né, dessa mudança, mas aí só para ter uma noção, para avaliar, para ver como é que tá, se a gente pode fazer alguma coisa para melhorar, se está fluindo, como é que vocês estão enquanto pessoas mesmo, né, antes de aluno nessa situação toda que a gente está vivendo, como é que estão as coisas? Ah, tá de boa até, professor. Tá tranquilo? Só cansa um pouco, sei lá, ver aula. É, porque vocês estão fazendo, além de assistir, né, de participar da aula, vocês estão tendo atividade todos os dias para fazer, né? É, isso aí é diferente também. Que na Coisa que aula, não fazia, né, professor? tá compensando agora. Mas tá sendo bom. Sim, Pagando todos os sei lá. pecados. É, o corona tá fazendo a gente trabalhar mais, né? Porque nas aulas, não necessariamente, a gente tem atividade toda a aula, assim, né? Tem aula que é É, sempre expositiva, daí depois na outra talvez não tem nada de expositivo e tem uma atividade prática, mas essa configuração de toda a aula ter alguma coisa para fazer uma aplicação, realmente é um pouquinho diferente. Vamos lá. Tá. Então já localizei aqui. Deixa eu só voltar aqui para a gente. Boa noite. Boa noite, Luiz. Pessoal, vocês estão vendo a minha tela aí? Sim, professor. Eu tô vendo. Né? Sim. Ia perguntar quem que é Christopher, daí eu lembrei que é a Aline. Tudo bem, Aline? Bem, vou fazer a correção aqui. Então, se tiver alguma dificuldade com essa ferramenta, vocês me avisam, porque também é novo para mim. Eu ainda não tinha usado ela como operador, digamos assim, da reunião. Já participei enquanto ouvinte, mas não usando a ferramenta como operador, assim, para gravar, para compartilhar e tal. Então, se qualquer coisa, se eu fizer alguma coisa errada, vocês perceberem que sumiu aí alguma delas, vocês me avisam, por favor. Então, vamos lá. No exercício, a gente tinha 1 milhão de receita para o imposto de renda, né, previsto. E aí era para fazer o lançamento de aprovação, o lançamento de arrecadação do mês de janeiro e a classificação da receita conforme o plano de contas. Então, como é que fica, né? Vamos lá para a correção.
A primeira coisa. Ah, detalhe. O imposto de renda, eu não lembro se eu comentei já com vocês ou não, mas se eu não comentei, vou comentar agora. O FPM, que a gente tratou em outras aulas, que é o Fundo de Participação dos Municípios, ele é um fundo composto por dois tributos, o IPI e o Imposto de Renda, que são tributos de competência federal, então a União arrecada isso e depois faz esse fundo e depois repassa para os municípios. No entanto, o imposto de renda que é retido na fonte dos servidores já fica diretamente no município. Porque não faria sentido ou daria mais trabalho a gente fazer a retenção do imposto de renda dos funcionários, mandar para o governo federal e depois ele devolver para a gente na forma desse fundo. Então, aquilo que a prefeitura, no caso, já arrecada com a retenção do imposto de renda, né, do nosso salário, por exemplo, já fica para a gente mesmo. Por isso que, embora seja um tributo federal, um tributo da União, a gente faz o reconhecimento dele, dessa parcela, aqui mesmo na prefeitura. Não como transferência, mas sim como um imposto mesmo, né? Como uma receita tributária. Mas só para essa situação em que o imposto de renda é gerado na própria prefeitura. E aí ele tem uma semelhança também com o IPTU, que vai ter, eu vou trabalhar com o IPTU no próximo exercício. Por quê? Esse é um tipo de tributo que a gente consegue também prever com uma certa antecedência. Porque imaginem vocês, a gente tem um valor da folha de pagamento do servidor e a gente tem as alíquotas do imposto de renda, a gente consegue fazer uma estimativa bastante razoável de quanto a gente vai ter de imposto de renda em relação a essas retenções para o próximo ano. Então, esse tributo, assim como o IPTU, a gente consegue fazer o lançamento do direito que eu tenho de receber o tributo antes mesmo dele acontecer, né? Que é uma particularidade de poucos tributos. Muitos deles a gente só consegue identificar na hora que realmente faz o lançamento, né? Quando faz a arrecadação. Então, feita essa observação, vamos para a aprovação. Então, quando a gente aprova o orçamento, esse lançamento aqui vocês vão frisar muito bem, que a gente já fez ele algumas vezes. Então, o movimento, o grupo 5 e 6 do orçamento, né? O 5 com a previsão inicial da receita e o 6 com a receita a realizar pelo valor de 1 milhão. Esse lançamento foi feito lá no início do ano para implantar o saldo da receita, né? Professor, Oi. eu tive uma dúvida aí, tipo, eu fiz desse jeito aí também. Mas como no caso tava falando o imposto que era, no lugar desses X seria para pôr outros números, que daí seria a conta certa daí? Não, não. Deixa, É assim mesmo. mas boa pergunta, porque daí eu já esclareço de uma forma geral. Essa codificação toda aqui é aquela que está no PCASP. Então, se a gente pegar, deixa eu ver se eu acho um PCASP rapidinho aqui. É o 0,000. Isso, esse aí, esse aí. Você já localizou, então nem vou perder tempo com isso. Então, a codificação completa aqui é aquela codificação que está no PCASP. Eu só coloquei esses XX aqui para diminuir a numeração. Coloquei só os códigos iniciais. Mas é essa. Não se mistura com a codificação é, da natureza da receita, digamos assim. Então, na prática, o que acontece? A gente lança isso aqui, né? Faz um débito e o crédito nessas contas, e aí, na hora de classificar dentro do lançamento, depois eu vou fazer uns prints da tela do sistema e vou trazer para a gente conversar nas próximas aulas. Deixa eu anotar também. Quando a gente faz o lançamento, a gente tem tipo um campo, digamos assim, em que a gente faz a classificação dessa receita que a gente está lançando. E aí sim, nessa classificação, que a gente coloca aquele código do plano de contas da Receita do Tribunal de Contas do Paraná, que daí vai ser, nesse caso aqui, 11 alguma coisa, porque é uma receita tributária. Então é como se fosse assim, você mantém esse lançamento, e aqui
junto com o valor, você teria lá o histórico, então referente, referente à previsão da receita de imposto de renda, conforme código, por exemplo. Daí a gente tem lá o 1.1, que é a receita corrente, né, tributária, e eu não vou lembrar todo o... Oi? Fala aí, eu tô aqui. Ah, é? É que beleza, é porque eu ia fazer a correção depois no outro. Pode falar. Ponto 1.3.03. Não, faltou um ali. Antes do 3. É 1.1.3.03. Ponto 1. Ponto 1. Certo? Faltar mais um 1. Depois um monte de 0. Beleza. Então, de onde que eu peguei essa informação, né? Que o Danilo já Foi me... essa que eu coloquei, né? Vou pegar aqui para conferir. Para gente... Para gente fazer a classificação. Deixa eu pegar esse aqui mesmo. Tá no jeito aqui, 2019, para a gente conferir. Então, o lançamento é feito nas contas contábeis do PECASP. Dentro do lançamento, eu faço a classificação conforme a, a classificação orçamentária, né? Conforme a natureza da receita. Então, vamos pegar aqui o imposto de renda. Ó, então, seria esse aqui, ó. 11.13.03.11.01. Foi isso que a gente fez? 11.13.03. Faltou mais um aqui. Peraí. Faltou um 0. 11.13. Eu fiz no de sim. Porque tem que ser na conta analítica aqui, né? Aham. Tem que ser aqui, ó. 11.13.03.11.01. Eu coloquei a principal. A sintética não recebe lançamento. Aham. Então seria isso aqui, já aproveitando para fazer a correção do item que também pedia para classificar, né? Então, a gente faz o lançamento contábil, né? Faz aqui movimenta o PCASP, essas contas aqui são as contas contábeis do plano de contas contábil padrão, aplicada à contabilidade, e dentro do lançamento a gente faz a classificação da natureza da receita. Esse código, então, aqui é a natureza da receita, conforme o plano da receita orçamentária. Ficou mais claro? Sim. Sim? Então, beleza. Tem mais gente pedindo para entrar aqui. Só um pouquinho, acho que eu coloquei todo mundo agora. Tá. Então, seguindo, a gente fez o lançamento da aprovação do orçamento, né, movimentando tanto o plano de contas padrão, né, o PCASP, quanto a classificação da receita. Depois, a gente tem na Professor, sequência... Oi? o Bruno disse que está tentando entrar, mas foi negado. Acabei de permitir ele aqui. Eu vi o pedido dele. Deixa eu interromper o compartilhamento só um minutinho para eu ver quem tá. Então tá a Thaisa, Michele, Danilo, a Aline, o Luiz, a Thaís, o João, a Amanda. Ele não tá mesmo. Pede pra ele entrar de novo, por favor. Tá, professor, eu vou falar para ele aqui. Por favor. Só um minutinho, gente. Daí a gente continua. Beleza, Amanda, já vi aqui a sua mensagem.
Tá certo aí agora, Bruno? Bruno? Ô, professor, deu certo aqui agora. Deu certo? Então, Deu beleza. certo. Beleza, Valeu. beleza. Falou. Então, vamos continuar, então. Voltando, então, aqui para a correção, a gente fez o lançamento de aprovação. Na sequência, a gente vai fazer o lançamento do fato gerador, que nesse caso aqui seria 1º de janeiro. Então, esse tributo, esse imposto de renda, como eu expliquei para vocês, a gente tem condição de saber em 1º de janeiro o valor praticamente exato do que a gente tem a receber em função da retenção do imposto de renda no salário dos funcionários, assim como IPTU. Então, esse lançamento não necessariamente acontece em todas as receitas, só naquelas que eu tenho essa condição de fazer o lançamento prévio, né, do fato gerador logo no comecinho do ano. Nesse caso dá para fazer, tá? Então, como é que a gente vai fazer isso? Eu vou debitar uma conta do ativo, chamada crédito tributário a receber, que a gente pode entender aqui como se fosse a duplicata a receber ou a conta de clientes. Então, tenho esse direito a receber. E tenho o crédito na conta do grupo 4, que é de imposto sobre patrimônio e renda, que daí é uma conta lá de variação patrimonial. Então, a gente está movimentando agora, no lançamento do fato gerador, o grupo patrimonial do PECASP, né? O grupo 1, 2, 3 e 4. No anterior, a gente movimentou só o grupo orçamentário, que era o 5 e 6. Beleza? Aí chegou a arrecadação. Quando acontece a arrecadação, a gente vai movimentar de novo essa conta de crédito tributário a receber. Por quê? Desse montante que eu tinha para receber, eu já recebi um pedacinho no mês de janeiro, que são os 80 mil. Então, na arrecadação, eu debito o grupo 1 de caixa equivalente, banco, né, alguma coisa nesse sentido, e credito aquela mesma conta de tributos a receber, crédito tributário a receber, pelo valor dos 80. Então, movimenta também aqui a questão patrimonial quando há essa arrecadação efetiva, né? Eu diminuo daquele 1 milhão de crédito tributário a receber porque eu recebi efetivamente. Da mesma forma, eu preciso movimentar a parte orçamentária, porque a gente movimentou aqui, ó, só o patrimonial quando fez a arrecadação. Então, se vocês lembrarem, se puxarem da memória, eu comentei que esse PECASP ele vai ser movimentado dependendo do evento. Então, pode ser que a gente, em algum evento, movimente só um grupo, e pode ser que em algum evento a gente movimente vários grupos ao mesmo tempo. No caso da arrecadação, está acontecendo isso. Então, vejam, a gente, na arrecadação, a gente começou fazendo essa informação aqui. Opa, perdão. A gente fez a movimentação patrimonial, tirando do direito e levando para o caixa, né, ou banco. Só que isso também tem reflexo no orçamento. Por que tem reflexo no orçamento? Deixa eu até aumentar aqui. Por que tem reflexo no orçamento? Porque esse 1 milhão também foi lançado na parte orçamentária, pensando que eu estimei essa receita do ponto de vista orçamentário, e à medida que ela vai arrecadando, eu vou diminuindo aquela previsão. Porque eu não vou ter mais 1 milhão para arrecadar até o final do ano. Eu vou ter 80 mil a menos porque já foi arrecadado. Então, lá daquela conta de receita a realizar que a gente lançou na aprovação do orçamento, a gente vai debitar o valor de 80 e creditar a conta de receita realizada. Ou seja, daquilo que eu coloquei a realizar, 80 mil já foi efetivamente realizado. E aí o movimento dentro do mesmo grupo 6, que é de natureza orçamentária, né? Debito receita a realizar, credito receita realizada. E ainda a gente tem a movimentação na natureza do controle, né, o grupo 7 e 8 do PECASP. Por quê? Também, se vocês lembrarem do que a gente discutiu, nós temos uma obrigatoriedade de fazer a gestão dos recursos tanto por conta bancária específica quanto por fonte de recurso específica.
Então, essa conta de imposto de renda, por exemplo, ela tem vinculada a ela uma fonte de recurso específica. Então, eu preciso controlar também a disponibilidade da fonte do recurso. As contas que têm várias fontes vinculadas, por exemplo, no caso do IPTU, que eu dei o exemplo na terça-feira. O IPTU, a gente tem uma parcela da conta, do valor, que vai para a educação, uma parcela que vai para a saúde, o que sobra eu posso aplicar onde eu quiser. Então, eu tenho 3 fontes aí nessa situação. O código delas até é prefeito de informação. Para a saúde é uma fonte com código 303. Para a educação é uma fonte com código 104. E o que sobra a gente chama de recurso livre, que é a fonte 0. Então, quando eu arrecado um IPTU, por exemplo, eu tenho que fazer, além do lançamento aqui orçamentário da receita realizada, outros 3 lançamentos para controlar a fonte. Então, desses 80, eu tenho que fazer um lançamento para a fonte 303, que é da saúde, uma para 104, que é da educação, uma para 0, que é de livre movimentação. E aí, esses lançamentos são feitos no grupo de controle, que é movimento 7 e 8. Então, eu debito o controle da disponibilidade de recurso e credito a disponibilidade por destinação de recurso. Né? Então, eu debito 7, credito o 8. Né? A gente pode chamar de DDR também para facilitar aqui a nossa escrita, né? Porque fica bem grande o nome. Então, disponibilidade de destinação de recurso ou DDR. Tudo bem até aqui, pessoal? Querem fazer alguma pergunta? Tranquilo? Tranquilo. Então tá bem. Eu vou passar para vocês agora a atividade que eu vou postar lá no fórum para que vocês desenvolvam na aula de hoje também, tá? Então, como eu falei bastante na terça-feira, hoje eu vou falar um pouquinho menos e deixar vocês trabalharem mais aí para exercitar esses lançamentos, tá? Então, a atividade vai ser essa aqui, ó. É uma contabilização também de receita orçamentária. Os eventos ocorridos na prefeitura de Modelo. E aí nós temos aqui 5 eventos. Então, a gente tem o registro da aprovação do orçamento para 2020 no valor de 50 milhões. Depois, tem mais gente entrando aqui. Depois, a gente tem o reconhecimento do direito relativo ao IPTU. Então, lembrando que o IPTU a gente consegue lá em 1º de janeiro já ter a informação praticamente exata de quanto a gente tem de direito a receber do IPTU. Se a gente vai receber ou não é outra história, mas eu tenho condição de reconhecer o direito, né? Depois, no dia 10, a gente tem uma arrecadação do ICMS. Então, o ICMS é uma transferência, já tratou sobre ele, uma transferência estadual, né, que a gente recebe mensalmente. Então, tá aqui o valor dele também. No dia 31, a gente arrecadou o IPTU do mês de janeiro em 100 mil. Então, do valor orçado, a gente arrecadou já 100 mil. E no dia 31 também, a gente reconheceu os rendimentos de aplicação financeira das contas bancárias da prefeitura. Então, como a gente já comentou, todos os valores movimentados no setor público, seja ele R$ 1 ou 1 bilhão, ele tem que ficar aplicado. Né? A gente pode, inclusive, ser responsabilizado por não fazer aplicação de algum recurso. É algo assim, quase que automático. Quando a gente abre uma conta bancária corrente, automaticamente a gente vincula uma conta aplicação junto, porque esse recurso tem que ficar permanentemente aplicado, né? Até porque recurso parado não rende, isso seria uma ineficiência financeira, a gente estaria desrespeitando, por exemplo, o próprio princípio da eficiência, né? Então a gente tem esses 5 lançamentos aqui, para que vocês façam a mesma coisa que a gente fez na aula de terça. Faça o lançamento da abertura do orçamento, faça o reconhecimento das receitas, seja
do direito ou da arrecadação e faça a classificação delas também, né? A classificação delas do ponto de vista do plano de contas da Receita. Certo? Certo. E aí é uma forma também da gente sempre estar resgatando o que a gente também já viu em outras aulas e reforçando isso, tá? Então eu vou colocar esse material ali no fórum, e aí eu vou ficar conectado com vocês para tirar as dúvidas que vocês tiverem, especialmente com relação à classificação, né, e a movimentação dos grupos, né, o que movimenta os grupos do PCASP, se só um grupo de natureza patrimonial, de controle, enfim, fico lá para esclarecer esses pontos com vocês. Combinado? Combinado. Então, tô indo lá, gente. Obrigado por enquanto. Espero vocês lá para a gente fazer a atividade, ok? Obrigada, professor. Valeu, um abraço.